Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vierem nos assistir. Hoje é 16 de setembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor para a sua vida, amém? Hoje eu quero compartilhar com você um texto também que é bem conhecido, que está registrado em Mateus 11, versos 2 até o 6. Lucas também, capítulo 7, dos versos 18 a 23, vai falar desse mesmo assunto. Mas eu vou ler em Mateus, que diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Esse texto, ele fala do momento em que João estava preso, né? João estava preso e estava prestes a morrer. E a sua esperança estava abalada, seu autoestima estava abalado, né? Porque um homem que pregou a palavra toda a sua vida, né? E agora está ali preso e não há ninguém que faça algo por ele. Então, quando ele fica sabendo que Jesus, né, está em pleno, o ministério de Jesus está acontecendo por todos os lados, uma pergunta não se cala em sua mente, né? Se Jesus é o Messias, por que ele não me liberta dessa prisão? Ele me conhece, ele sabe que eu fui o seu antecessor, né? Eu o anunciei. Por que não faz algo por mim, né? E se ele é o Messias, ele não deveria agir contra a injustiça social, a injustiça de Herodes contra mim? Eu sou o servo do Senhor. Herodes não. Por que ele não age, né? E então por isso João decide mandar 2 discípulos ir lá e perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias, se não devíamos esperar outro. A sua mente agora está numa certa dúvida se esse é aquele Messias que ele anunciou, né? João não foi o único, né, que questionou, né? No caso, João questionou Jesus, mas nós vemos, por exemplo, Jeremias questionando Deus, né? Lá em Jeremias 20, versículo 7, Jeremias também ele questiona o Senhor, né? Por que Deus permitia que ele sofresse tanto, sendo que ele era um servo do Senhor? Mas quando ele vai falar isso no versículo 7, quando chega no versículo 9 do capítulo 20 de Jeremias, ele vê que a ideia de ele mesmo diz que a ideia de negar ao Senhor foi como fogo ardente, né? Encerrado nos seus ossos. Ou seja, por mais que eu queira questionar o Senhor, negá-lo jamais, eu não posso, né? Deus ele é soberano em todas as coisas. Se eu estou sofrendo, se vai acontecer algo comigo, ele deve saber o porquê disso. Então, quando eu penso em negá-lo, quando eu penso em não falar do amor do Senhor, então é como se meus ossos se secassem, como se meus ossos estivessem sendo cerrados ao meio, né? E então nós vemos aqui
nós vemos aqui que, que Jeremias não encontrava nenhuma palavra de consolo do Senhor para a vida dele. É como se Deus tivesse calado para ele, né? Não encontrava nenhuma palavra de consolo. Mas ele também não conseguia negar a esse chamado, né? Porque o seu coração ardia. Porque servir, a palavra já diz, servir é servir. Servir não é troca de favores, né? Servir não é um trabalho incondicional. Nós não podemos colocar condição para o Senhor para nós servirmos. E esse é um grande erro do ser humano, que às vezes quer colocar condição para servir ao Senhor. Se o Senhor me der isso, eu faço isso, né? Eu faço isso em troca disso, né? Mas não é assim que agimos com o Senhor. E Jeremias entendeu isso. E voltando aqui para João, a resposta de Jesus para João é o cumprimento da profecia lá de Isaías, capítulo 35, 5 e 6, e também no capítulo 61, de 1 a 3, onde ele fala que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Isso foi profetizado em Isaías, capítulo 35, 5 e 6, e em Isaías 61, 1 a 3. Então, para toda aquela multidão que acompanhava Jesus, essa resposta de Jesus, que ele respondeu e mandou os discípulos de João ir e falar para ele, pode não ter feito nenhum sentido para aquela multidão que cercava Jesus, mas para João, quando eles foram e falaram para ele, ó, Jesus disse que os cegos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados e tudo, para João isso fez todo sentido, porque ele conhecia a palavra do Senhor. Ah, então ele é realmente o Messias. Então esse é realmente o Messias, né? O que está por trás de tudo isso aqui, irmãos, amigos que estão nos assistindo, é que João ele estava se enquadrando naqueles que pensam apenas na individualidade. Se Deus me ouvir, ele é Deus. Se ele não me ouvir, então ele não é Deus. Eu coloco ele em xeque. E João não estava sozinho nisso. É multidões de pessoas que pensam desse jeito. Se Deus agir em meu favor, ele é Deus. Se ele não agir, então não é Deus. Aí parte para outras coisas, vai para macumba, vai para os terreiros, vai fazer um monte de outras coisas, porque esse Deus da Bíblia aqui não tá funcionando. E isso é um grande erro da humanidade. Jesus, ele não veio para agir só na individualidade, ele não veio para agir só a seu favor individual, mas ele veio para toda o ser humano. Ele veio agir na coletividade de uma forma geral, né? Então João ele entende esse recado de Jesus, né? E isso conforta o coração dele, ou seja, assim nas entrelinhas, Jesus está dizendo para João, está dizendo para nós também, né? Na saúde ou na doença, você é meu servo, você é minha serva, mas na saúde ou na doença, eu sou Deus, né? Na liberdade ou na prisão que você esteja, eu continuo sendo Deus. Na alegria ou na dor que esteja acontecendo com você, eu continuo sendo Deus. Se você perdeu um ente querido, isso está doendo no seu coração, ele continua sendo Deus, apesar de tudo. Sabe por quê? Porque nós não podemos colocar a soberania de Deus em xeque por causa de algo que está acontecendo conosco. Sabe por quê? Enquanto algo está acontecendo, às vezes de ruim, que nós
não esperávamos conosco, Deus está operando de uma forma geral na humanidade. Jesus disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Então, João, não duvide de mim, não duvide de mim. Eu digo a você, você está sofrendo, está passando por dificuldades, não duvide do Senhor, porque Ele continua operando. Enquanto talvez você está com um problema de visão, está com a visão comprometida, Jesus está tirando os ciscos dos olhos espirituais de milhares de pessoas aí que não conseguiam enxergar a verdade que está nessa palavra, e hoje eles conseguem enxergar. Enquanto você pode estar até andando estar sentado numa cadeira de roda e pensa assim: cadê Deus? Onde Deus está no meu caso? Deus está levantando milhares e milhares de paralíticos que não conseguiam dar um passo na direção de Deus. E hoje eles conseguem caminhar na direção de Deus. Eles vão até a casa do Senhor. Pessoas que ignoravam totalmente, hoje eles vão até a casa do Senhor. São paralíticos espirituais que estão sendo curados, né? Você está com surdez e já orou, já pediu a Deus e não adiantou nada, né? Pois nesse mesmo momento, Deus está abrindo, Jesus está abrindo os ouvidos de milhares de pessoas para ouvir o que a palavra dele disse. Eram pessoas totalmente surdas para a palavra do Senhor, e hoje elas têm ouvido e os seus corações têm sido quebrantados, né? Você perdeu um ente querido? Oh, Senhor, mas como o Senhor fez isso comigo? Perdi um ente querido, uma pessoa que eu amava tanto. Nesse mesmo momento, Jesus está ressuscitando mortos e mortos nos seus delitos do pecado e trazendo para a sua maravilhosa luz. Nesse momento em que talvez você perdeu um ente querido, que talvez esteja nos braços do Senhor, Ele está ressuscitando mortos nos seus delitos do pecado e trazendo para a sua maravilhosa luz. Você consegue entender? É isso que João entendeu. João entendeu isso. E eu creio que o coração de João se alegrou. E ele falou: então esse é o Messias que eu anunciei, sim. Não importa o que acontecer comigo a partir de agora, se eu vou ser liberto dessa prisão ou se eu vou morrer aqui, né? O que acabou acontecendo. Mas ele é sim o Messias. Eu anunciei a pessoa certa. Agora, ainda que venha a morte sobre mim, eu estou tranquilo, porque eu anunciei o Filho de Deus, o Messias que havia sido prometido lá em Isaías e entre outros profetas. E aí eu te pergunto, e você? Você está dependendo do favor de Deus na individualidade da sua vida, ou você tem servido ao Senhor porque Ele tem feito grandes coisas em meio à humanidade? Porque Ele veio, né? Você tem servido a Ele porque Ele veio para que os cegos veem. Você tem servido a Ele porque os coxos andam, os coxos espirituais, os leprosos têm sido purificados de suas lepras do pecado, né? Os surdos têm ouvido, os mortos espirituais têm sido ressuscitados, né? E os pobres, né? Os pobres aos pobres estão sendo pregado o evangelho por todo mundo. É por esse motivo que tem servido a Ele? Ou você tem tentado fazer uma troca? Se Ele tirar a minha dor, eu sirvo. Se Ele me der um emprego, eu sirvo. Se Ele me der isso que o meu coração está tão desejoso, aí eu sigo. É isso que tem feito? Então faça como João. Ouça a palavra do Senhor. Ouça por que Ele veio, né? Entenda por que é que Ele veio. Ele não veio apenas para a nossa individualidade. Ele pode nos curar? Pode. Ele pode atender nossas orações? Sim, Ele tem prazer. Mas não é isso não é o absoluto da vinda dele, né? A motivação da vida dele foi para toda a humanidade. Judeus e gregos, gentios, onde nós fazemos parte deles, tá? Então, é para eles, não é só para você, não é só para mim que ele veio. Então, independente
das circunstâncias. Nós já temos certeza de uma coisa, que a nossa salvação está garantida. Agora, vamos servir ao Senhor, né? E vamos nos alegrar com o que Ele está fazendo em toda a humanidade. Você consegue entender isso? Que a sua vida também seja abençoada, que você se alegre no Senhor, independente do que está acontecendo com você nesse momento. Alegre-se no Senhor, porque foi para isso que Ele veio, né? Para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, né? Fazer os coxos andar, né? Os leprosos ser purificados, né? Ressuscitar os mortos espirituais, tá? Então que essa palavra venha falar ao seu coração. Vamos orar. Pai querido, e nós nesse momento colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, nos alegramos em ti, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Independente do que está acontecendo em nossa vida, em nossa família, Senhor, nesse momento, o Senhor é Deus. O teu Filho Jesus é o Messias que veio a esse mundo, ó Pai. Ó Deus, ainda que aquilo que nós esperávamos não aconteça, o Senhor continua sendo soberano, ó Deus, e por isso nós continuamos te servindo, ó Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, porque o Senhor veio, o teu Filho veio a este mundo, ó Pai, para salvar o que se havia perdido. Não apenas para me dar aquilo que meu coração deseja, mas, Senhor, mas para agir em prol da humanidade de uma forma geral, para arrancar das garras do maligno aqueles que estão presos, ó Pai, para derrubar, Senhor, as correntes que vinham prendendo aqueles, ó Pai, que estava na prisão do pecado e da morte, ó Pai. Ele veio ressuscitar os mortos, Senhor, no pecado, para trazer para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Por isso nosso coração se alegra, Pai. Se nós estivermos numa fase maravilhosa, amém, glória a Deus por isso. Mas se isso não estiver acontecendo nesse momento, ainda assim te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Que assim seja com cada um dos meus irmãos que está me ouvindo. Cada um, amigo, qualquer um que vier ver esse vídeo. Que assim seja com esta vida, ó Pai. E que como João, que eles possam, ó Pai, saber que o Cristo que nós temos servido é verdadeiro, é o verdadeiro Messias que o Senhor enviou a esse mundo, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te bendizemos. Amém, amém. Que Deus te abençoe essa quarta-feira e continue te abençoando a cada dia. Amém?